Nós estamos estudando Atos capítulo 1. Atos fica no Novo Testamento, depois dos 4 primeiros livros, que são os Evangelhos, aí vem o livro de Atos. Atos marca o início da igreja. Mas antes do início da igreja, foram necessários alguns eventos. Antes que a igreja começasse, foi necessário a promessa do Espírito. Sem Espírito Santo não existe igreja. O Senhor Jesus disse que Ele subiria para que o Espírito Santo descesse. Se Ele não fosse, o Espírito Santo não desceria. Então, coisas que aconteceram antes da existência da igreja: a promessa do Espírito, a ascensão, que foi a subida de Jesus aos céus, e agora nós vamos estudar o colegiado apostólico completo. O colegiado apostólico completo. O colegiado é um grupo, não é? Então há um grupo de apóstolos que o Senhor Jesus Cristo escolheu para que desse início e sequência ao ministério dele, que é a igreja. Ele já não tinha escolhido os apóstolos, por que agora tem que completar? Ele escolheu 12 apóstolos, eram chamados discípulos, mas também apóstolos, seguidores de Cristo e ao mesmo tempo enviados de Cristo. Isso quer dizer apóstolo, enviado. O Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos. O grupo de apóstolos é um grupo fechado, não existe condições ou possibilidade de alguém se candidatar a apóstolo. É o Senhor Jesus quem escolhe os 12 apóstolos. São 12. O número é fechado, as atividades são exclusivas e o tempo é limitado. O tempo se limita à vida. E uma vez que um apóstolo morre, ele não é substituído. Simplesmente morreu, vai diminuindo o número de apóstolos. Mas aí parece que há uma incoerência, porque ele escolheu 12 apóstolos e um morreu. E agora esse um está sendo substituído. E eu acabei de falar que os apóstolos são insubstituíveis. Eles vão morrendo e vai se acabando o colegiado apostólico. Mas a palavra de Deus não diz que esse que está sendo aparentemente substituído, ele está sendo substituído porque ele morreu. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele se desviou. E é por isso que ele está sendo substituído. É como se tivesse cancelada a gestão dele. Ele foi cancelado e foi colocado outro no lugar, porque ele se desviou do propósito de Deus, não porque ele morreu. Porque a partir daqui, os apóstolos começam a morrer. Tiago é um que morre e não é substituído. E os outros morrem e não são substituídos, até sobrar um, que é o apóstolo chamado o Velho, que é o discípulo amado de Jesus, cujo nome é João. João morreu, aí acaba a era apostólica. Ele morre mais ou menos no ano 90, 95, depois de Cristo, e aí acabou o colegiado apostólico. Não tem mais apóstolos. Hoje não tem apóstolos? Não. Hoje não tem apóstolos de Jesus Cristo. Tem os chamados a si mesmos apóstolos. Eles se chamam apóstolos, mas é por conta e risco deles e das igrejas e dos movimentos que aceitam tal nomenclatura. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu o propósito dele de chamar os apóstolos. Então agora nós estamos vendo um grupo de 11 precisando de um 12º para começar a igreja. A igreja não começa sem que antes tenha a promessa do Espírito, sem que Jesus Cristo suba ao céu
e sem que o time apostólico esteja preparado para dar início à partida, para dar início àquilo que é chamado de igreja. E é isso que nós estudaremos agora em Atos capítulo 1, a partir do versículo 12. Eu vou pedir para alguém ou 3 pessoas lerem 12 até 14, por favor. Atos 1, 12 a 14. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando haviam entrado, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Lá em Lucas 24, Jesus falou para ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos com o Espírito Santo. Eles estão obedecendo ao Senhor. Eles saem do Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus Cristo subiu. Aqueles 2 varões que são anjos falaram que do mesmo modo como ele subiu, ele vai descer. E agora eles vão, eles descem novamente do monte, né? Eles voltam para Jerusalém. E eles estavam a uma distância de 1 quilômetro e 200 metros, que é a jornada de um sábado, porque no sábado os judeus só podiam andar 1 quilômetro e pouco, eles não podiam andar mais do que isso, Deus não deixava. Então eles estão andando nessa distância. Não quer dizer que é sábado, tá bom? É só que a jornada é de um sábado, ou seja, 1 quilômetro e pouco. E eles entram no cenáculo. Cenáculo é um lugar que ficava acima de uma casa. Normalmente quem tinha cenáculo eram sacerdotes, eram pessoas religiosas que eles tinham um canto em cima da casa deles que era de oração. Era o canto onde eles ficavam orando. Só que esse aqui, pelo jeito, é um grande salão. Ele tinha uma casa e o segundo andar da casa, chamado cenáculo, onde as pessoas estavam reunidas. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas estavam reunidas, tinham várias pessoas ali, alguns dizem inclusive 120. Então, se é um lugar de 120, é um lugar um pouco maior do que esse aqui, para as pessoas estarem reunidas em oração. E estavam aqui, se vocês contarem, 11 apóstolos. E o Judas que aqui está, não é o Judas Iscariotes, é o outro Judas. Judas Iscariotes morreu, se desviou do Senhor e morreu, ele tirou a própria vida. E ali estão reunidos os crentes com uma distinção que não havia antes, as mulheres. As mulheres não oravam junto com os homens. No povo de Israel, as mulheres ficavam separadas dos homens. E agora nós vemos que eles perseveravam unânimes, ou seja, juntos, no mesmo pensamento. O Senhor Jesus Cristo subiu e eles vão orar, aguardando a promessa do Senhor, que é a descida do Espírito. E isso demora 10 dias. Eles ficam 10 dias se revezando, talvez, ou todos juntos o tempo todo, em oração. E ali estavam também mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Isso também nos mostra algo extraordinário. Os irmãos de Jesus não criam nele. Você pode ver isso em João capítulo 7. E agora nós temos os irmãos de Jesus, Tiago e Judas, pelo menos esses, né? Que creram no Senhor Jesus. Jesus tinha irmãs também, a palavra de Deus nos diz. Isso cai por terra então o pensamento romano que diz que Maria ficou virgem toda a sua vida. Não, a palavra de Deus diz que depois de Jesus ela teve outros filhos. Ela teve meninos e meninas. E aqui nós temos os irmãos de Jesus
e também a mãe de Jesus, que está aqui. Então nós temos uma reunião de oração em que a mãe de Jesus está ali. Isso é muito importante porque nos mostra que homens e mulheres agora no reino de Deus, chamado igreja nesse caso, podem estar juntos orando. Nós não temos essa distinção mais em que mulheres não podem estar juntas. É verdade que a palavra de Deus, mesmo no período de igreja, coloca certa função para homens e para mulheres. Mas a oração, isso a palavra de Deus não impede que as mulheres estejam juntas, tá bom? Então nós estamos num preparo para a descida do Espírito Santo. O colegiado apostólico está deficiente, está com 11. Se fosse um time de futebol está completo, mas precisa da camisa 12, que é a torcida, né? Então precisa de mais um apóstolo para fechar esse colegiado e dessa forma o Espírito Santo vir, porque é necessário o testemunho deles e tem os requisitos para ser apóstolo, e o Senhor vai colocar mais um aqui. Então no versículo 15 até o versículo 17, podem ler, por favor? Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião Pedro se levantou e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele foi contado com os nossos e teve participação neste ministério. Até aí. Então veja que numa dessas reuniões, foram 10 dias de reunião, e num desses dias de reunião tinha ali 120 pessoas, talvez naquele cenáculo mesmo, 120 pessoas. E Pedro era um homem que estava sempre tomando a dianteira. Se ninguém fala, ele fala. Se os outros falam, ele fala também. Então Pedro é aquele que tem uma visão das coisas. É uma pessoa que não apenas não gosta do silêncio, mas é uma pessoa que gosta também de atividade. Às vezes ele acerta, outras vezes ele não acerta. Mas agora ele acertou e daqui para frente ele acerta muitas vezes. Uma vez ele erra feio também, mas o apóstolo Paulo coloca no eixo de novo. E Pedro, eles estando ali em oração, Pedro certamente tocado pelo Senhor e conhecedor da palavra de Deus. Quando se fala a palavra de Deus na Bíblia, no Novo Testamento, está falando do Velho Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo vivido para depois ser escrito. E Pedro, ele tem um pensamento, certamente vindo de Deus, que a Escritura se cumpre naquele momento. E naquele momento é necessário que uma pessoa substitua Judas. Onde ele foi arrumar um versículo que indicasse que Judas precisava ser substituído? Judas morreu. A palavra de Deus é muito clara sobre a morte de Judas. Ela não é muito clara no modo como Judas morreu. Para mim é claro, para muitas pessoas também é claro, porque a palavra de Deus não fala de dois tipos de morte de Judas. Fala que Judas morreu. Agora, o que aconteceu foi algo, seria até cômico o que aconteceu na morte de Judas, mas a gente nunca fala que morte é alguma coisa cômica, né? Mas já a gente vê sobre a morte de Judas. O que importa nesse momento aqui no versículo 16 é que Pedro arranca da Bíblia um argumento de que Judas precisa ser substituído. Ele era contado entre nós, Pedro disse. Porque Jesus escolheu Pedro, André, Filipe, e ele foi escolhendo os seus discípulos.
O Senhor Jesus passa uma noite inteirinha orando no monte. E aí quando ele desce pela manhã, ele já chama os seus discípulos, os seus 12. O Senhor Jesus conhecia cada um deles, inclusive Judas, que trairia Jesus. Por que Deus escolhe alguém que vai aprontar um papelão desse? Eu não sei. Mas eu não sou Deus, então eu não preciso saber. Deus escolhe Judas, mesmo sabendo que Judas seria o traidor. E Deus coloca Judas como tesoureiro, sabendo que ele ia roubar o dinheiro, inclusive. Mas tudo aconteceu não longe do amor de Deus, porque o Senhor Jesus estendeu o amor dele a Judas até o final. Até Judas trair Jesus, Jesus estava estendendo o seu amor para Judas e dando oportunidade para ele. Eu não penso nessa ideia de que Deus fez um homem nascer para que esse homem fosse filho do diabo, usado pelo diabo e ir para a perdição. Não. Eu acredito que cada pessoa pode fazer suas escolhas. Existe uma profecia, mas é que Deus já sabe tudo que vai acontecer. Porque Jesus deu oportunidade Jesus deu oportunidade para Judas até o final, para que ele se arrependesse daquele mal que ele ainda cometeria. Mas ele ficou firme naquela obstinação de vender Jesus, e foi o que ele fez. Agora nós vamos ler o versículo 18 até 20. Irmãos podem ler? Irmãs também? Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: Estava escrito no livro de Salmos, que sua casa fica isolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Pedro conseguiu ter a percepção de que o Salmo... Que Salmo é esse? 41? 109. Pedro tinha a percepção dada por Deus de que esse Salmo estava falando de Judas. Mas nunca eu iria imaginar que esse Salmo estivesse falando de Judas. Pedro sabia disso porque o Espírito Santo mostrou para ele, certamente. Fique deserta a sua morada. Ou seja, havia 12 apóstolos. Um sumiu e a casa ficou vazia. Não é interessante isso? Fique deserta a sua morada, não haja quem nela habite. Não, mas não tinha 11, não está bom 11? Não, se falta um, a casa está vazia. E tome outro o seu encargo. Esse texto está falando sobre o desvio de Judas e o colegiado apostólico incompleto, e a igreja precisa dar início. E sem os 12 a igreja não pode começar. Então a igreja sempre esteve, ou o reino de Deus sempre esteve em perigo de extinção de uma nação, por exemplo, em perigo de não acontecer algo que é do propósito de Deus, como o início da igreja, porque está faltando um, e aí não se pode dar início à igreja. Bom, aqueles que jogam futebol sempre tem aquele, falta um! Só falta um. Mentira, né? Está faltando uns 10, mas o sujeito está gritando, falta um, porque ele quer completar o time, para começar. E às vezes tem jogos que começam com um a menos. Não é bom. Mas aqui não é só questão de que não é bom, não é possível.
Na igreja do Senhor Jesus Cristo, se não for do jeito que Deus manda, não é possível. E aqui ele dá um início à conversa sobre Judas, a partir do versículo 18, né? Esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Lá em Zacarias já foi estipulado o preço da traição de Jesus. E foi esse o preço que os sacerdotes pagaram para Judas, para ele entregar Jesus. E qual foi o preço? 30 moedas de prata. Esse foi o preço. E deram para Judas, dá a impressão que Judas adquiriu um campo. Não. Judas não adquiriu o campo. Não é que a Bíblia esteja errada. É porque o dinheiro era dele, já não era mais dos sacerdotes. Então, qualquer coisa que se fizesse com esse dinheiro, nós poderíamos colocar na conta de Judas. Judas adquiriu um campo. Nós sabemos que Judas, ele teve um grande remorso daquilo que ele fez. Pedro se arrependeu. Pedro negou a Jesus e Pedro se arrependeu. Chorou amargamente. Judas também. Só que já era tarde demais para Judas. E Judas, na verdade, ele não teve uma mudança de comportamento como Pedro teve. Uma coisa é você se arrepender, mudar de mente e mudar de atitude. A outra coisa é você ter remorso. Uma coisa é você fazer algo, saber que você fez algo errado e tentar ressarcir, tentar consertar, confessar, sofrer as consequências. A outra coisa é você se sentir muito mal daquilo que você fez, mas não mover um dedinho para mudar a situação. Então há muitas pessoas cheias de remorsos, mas sem nenhum arrependimento, sem nenhuma mudança. E Judas, naquele pensamento ruim de ter feito o que ele fez com o mestre dele, ele se sentiu tão mal de ter recebido aquele dinheiro, que ele foi para devolver esse dinheiro. E o que eles falaram para ele? Isso é com você, nós não queremos esse dinheiro de volta. Ele pega aquele dinheiro e joga no átrio da casa do Senhor. É um dinheiro de sangue. Eu não quero esse dinheiro. Alguém recolhe essas 30 moedas. E aí eles têm aquele dinheiro na mão. Não vamos levar para o templo, porque isso aqui é um dinheiro de sangue. É um dinheiro de iniquidade. Vamos dar um fim nesse dinheiro, com algo que seja neutro, ou com algo que não tenha a ver com a nossa adoração a Deus. E eles vão e compram um terreno que era chamado Campo de Sangue, Aceldama. E eles fizeram ali um cemitério para os gentios. Ou seja, é um dinheiro sujo, vamos fazer algo sujo. E eles compraram um terreno e aquilo servia de cemitério para alguém que não era do povo deles. E ficou tudo resolvido assim. E Judas, se sentindo tão mal com tudo aquilo, ele vai se enforcar, porque é isso que os evangelhos falam. Nós só temos que chegar a uma conclusão para não dizer que a Bíblia está errada, porque aqui disse que ele se precipitou, rompeu-se pelo meio e as suas entranhas se derramaram, seus intestinos, né? Provavelmente, e só há uma maneira de pensar que tenha sido assim, né? Que ele foi se enforcar na beira de um penhasco, e como é comum em muitos lugares, né? Em muitas situações, o galho quebrou. Talvez ele já tivesse se enforcado, morto, mas depois quebrou o galho e ele caiu pela ribanceira. E provavelmente já se morto, com o corpo inchado,
caiu e abriu seu ventre. E foi assim a morte de Judas. Muito triste, né, o que aconteceu. Então, ele se enforcou, tá bom? É isso que a palavra de Deus diz nos evangelhos. O fato do corpo cair e se romper, isso daí foi depois do enforcamento dele. É assim que nós temos que entender. A palavra de Deus, ela não entra em contradição, né? Isso chega ao conhecimento deles, dos habitantes de Jerusalém. Sabe aquele que traiu Jesus? Então, ele se matou e o corpo dele está lá. E eles pegam aquele dinheiro e compram esse local e se torna campo de sangue. Aí nós pensamos, bom, falta um discípulo, um apóstolo, porque Judas morreu. Mas não é isso que a Bíblia diz. Falta um apóstolo porque ele se desviou. Guarde sempre isso. Não foi porque Judas morreu, mas foi porque ele se desviou. E isso o desqualificou como um apóstolo. Agora no versículo 21 até o 23, os irmãos leiam, por favor. É necessário, pois, que dos homens que o acompanharam todo o tempo, o Senhor Jesus andou entre nós. Começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Caso resolvido. Judas se desviou, Judas se desqualificou e a casa ficou deserta. Precisa de mais um para completar o colegiado apostólico. E não pode ser qualquer pessoa. Não é um candidato, eu vou me candidatar a apóstolo. Não é. Precisa ter visto Jesus. O apóstolo Paulo viu Jesus. Mas aqui diz que tem que ser alguém que andou entre nós. Ou seja, como crente, como discípulo. O apóstolo Paulo não andou entre os discípulos de Jesus. E ele não passou pelo batismo de João. Porque aqui diz que tem que ter começado com o batismo até o dia que Jesus foi levado às alturas e tenha se tornado uma testemunha da ressurreição. Bom, o que eu estou falando para os irmãos não é um problema, mas você sabe que para alguns pastores isso é um grande problema. Ele fica ofendido se você falar que Paulo não é o 12º. Eles falam que o apóstolo Paulo é o 12º. Mas como eles explicam isso? Eles falam que isso aqui foi um erro. O que aconteceu aqui foi uma precipitação, porque começou de alguém precipitado, que era Pedro. Engraçado, quando uma pessoa pega um carimbo, fica a vida toda, né? E eles falam, Pedro se precipitou, colocou a carroça na frente dos bois. Para começar, eles nem tinham uma pessoa escolhida por Deus. Tinha duas pessoas que tinham que fazer uma eleição humana, e como o Espírito Santo não guiou, eles lançaram a sorte no dadinho, no palitinho, para ver quem seria. Então isso aqui é totalmente fora do que Deus quer, e Deus não aceitou isso. Então é Paulo que é o 12º. E eles ficam bravos. Eles não aceitam, eles não admitem que um desses dois aqui tenha entrado no colegiado apostólico. Então, independente do que eles pensam, eles estão errados. Biblicamente, eles estão errados. Paulo falou que ele era um abortivo, nascido como que fora de tempo. Ele nasceu fora de tempo. Ele não era do tempo do colegiado apostólico. Então, Paulo foi uma bênção. Inclusive, Paulo foi mais importante
mais sábio e mais instruído do que todos os 12 apóstolos. Mas ele não era dos 12. Isso aí a Bíblia deixa muito claro. Então essa pessoa tinha que ter essa qualificação, ter andado com Jesus desde o batismo de João. E aí ele se tornou uma testemunha da ressurreição. E dali havia 2 que eu nunca ouvi falar deles, nem você. O Barsabás, que também era chamado de Justo, e Matias. Esses 2 estavam lá no meio dos discípulos, eram discípulos de Jesus também, porque Jesus não teve só 12 discípulos. Certa vez ele mandou 70 para evangelizarem. E quando ele ressuscitou, ele aparece para mais de 500 irmãos. Então ele tinha muitos discípulos. E desses discípulos viram que esses 2 poderiam ser, qualquer um dos 2 poderia ser aquele que completaria o colegiado apostólico. E aí nós temos a escolha deles pelo Senhor. Versículo 24 a 26. Os irmãos leiam, por favor. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido. Para preencher a vaga deste ministério e apostolado, o qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então voltado no lugar dos 11 apóstolos. Eles oraram ao Senhor. Eles já estavam em oração. O livro de Atos aparece 19 vezes pessoas orando. E todas as vezes Deus está respondendo. E não seria diferente aqui. Deus responde a oração deles. Eles estão confiando no Senhor. Eles estão há alguns dias orando. E ao orar, Deus mostra para eles. Eles pedem para que Deus revele. E é assim que você tem que fazer. Quando você está numa situação na sua vida em que você precisa decidir algo, que algo não está completo até que aquilo se decida, você coloca em oração. E Deus, pela sua grande bondade e misericórdia, vai responder o seu pedido. Você tem que fazer isso, confiar no Senhor. E foi o que eles fizeram. É necessário preencher essa vaga no apostolado. Judas não apenas morreu, não é esse o caso. Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, porque Jesus disse que ele era filho da perdição, e ele foi para o lugar de onde ele é, a perdição. O diabo entrou dentro dele naquele dia da ceia do Senhor. E eles lançaram sortes. Meus irmãos, lançar sortes era uma prática totalmente normal entre os judeus. Nós estamos ainda, nesse texto, vivendo o Antigo Testamento praticamente. A sorte é lançada no regaço, mas Deus é quem dá a decisão. Isso está em Provérbios 16, 33. Regaço é colo. O sacerdote sentava numa cadeira, jogava as pedrinhas em cima do colo dele. Como eles usavam aquela túnica, caía naquele regaço. E lá ele tirava a pedra e lá Deus dava a solução para os assuntos deles. E é o que eles fazem, lançam a sorte e a sorte cai sobre Matias. E Matias se torna então o 12º apóstolo, no lugar de Judas. Nunca mais se ouve falar de Matias, como também não se ouve falar de 10 deles. Então o nosso Deus escolhe Matias para completar o colegiado apostólico. Os apóstolos deveriam testemunhar da trajetória de Jesus Cristo. Eles seriam os guardiões da doutrina de Jesus Cristo na terra. E precisava de apóstolo até o cânon. Cânon quer dizer cana, que é uma vara de medir. Até que toda a Bíblia estivesse completada ou completa. E dessa forma não precisaria mais apóstolos. Se alguém tivesse dúvida sobre algo da vida cristã, pergunta para o apóstolo, porque Deus vai falar para ele. Mas depois que a Bíblia, meus irmãos, está escrita, completa, nós não precisamos mais apóstolos, nós temos a palavra de Deus. Nós seguimos sim a doutrina apostólica, que
que está escrita no Novo Testamento. E foi assim que Deus escolhe os apóstolos. Meus irmãos, nós vemos nesse texto a importância de, antes de existir igreja, completar alguns eventos. No caso, foi a promessa do Espírito, a ascensão de Jesus e o colegiado apostólico estar completo. E nós podemos falar hoje que isso nós estamos falando da igreja de modo universal. Mas uma igreja local, para ela existir, é necessário também alguma preparação. Não se começa uma igreja do nada. Uma igreja precisa ter uma estrutura para começar. Essa igreja, pela graça do Senhor, está aqui, né? Nós estamos sobrevivendo pela graça do Senhor. Eu me lembro quando, em 2003, essa igreja tinha pouquinha gente, né? Quantas vezes eu estava dando aula numa escola dominical com 6 pessoas, meia dúzia de pessoas. Algumas irmãs ensinando as crianças, 1 ou 2 crianças, nós estávamos aqui. Hoje nós temos, pela graça de Deus, os irmãos. Se todos combinarem, olha, hoje não falta ninguém, então a gente não tem lugar para todo mundo sentar. Nós temos as pessoas vindo à igreja, nós temos um povo que foi consolidado aqui. Mas antes de uma igreja local é necessário que haja pessoas. Você que está pensando em formar uma igreja, você precisa de pessoas. Não se começa uma igreja sem pessoas, e pessoas crentes. Você precisa de um local para se reunir. Na sala da minha casa. Então quantas pessoas vão ficar na sala da sua casa? Você precisa de dinheiro para uma igreja. Uma igreja precisa funcionar com dinheiro. Mas é Deus quem supre. Deus supre, mas Ele supre com dinheiro. E é assim que tem sido igrejas, pela graça do Senhor. É necessário liderança. Tem pessoas que querem começar uma igreja, mas sem liderança. Sem liderança você não tem igreja. Você tem um aglomerado de pessoas com boas intenções, mas você não tem igreja. Tem que ter uma liderança, tem que ter mestres, pessoas que ensinem a igreja. É necessário conversões. Há igrejas que ficam anos e anos e anos sem ter conversões. Eu tenho orado sempre para o Senhor. Senhor, dê convertidos na nossa igreja. Porque senão a razão da existência da igreja acaba. Mas pela graça do Senhor, pessoas têm se convertido. Nós louvamos a Deus por isso. E é preciso trabalhadores também. Vou fazer uma pergunta bem direta, mas você não precisa responder, evidentemente. Se dependesse de você, haveria uma igreja? Se dependesse de você, existiria uma igreja? Porque uma igreja precisa ter pessoas fiéis, que frequentem, que trabalhem, que busquem o engrandecimento do reino de Deus. Senão, a morada está deserta, precisa ser completado. E numa igreja precisa ter multiplicadores. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem multiplicadores. Pessoas que se multiplicam. E nós não temos trabalho de células. Eu sei que muitas igrejas têm isso, né? Células multiplicadoras e tudo mais. Nossa igreja não tem isso. E parece que na nossa igreja não sente falta disso. Mas nossa igreja tem se multiplicado também pela graça do Senhor. Então, meus irmãos, nós louvamos a Deus porque a igreja é um organismo vivo. Ele vive, é um organismo que vive por si próprio, que vai se multiplicando. E Deus tem abençoado essa igreja, como muitas outras, mas estou falando da igreja onde nós estamos. Deus abençoe sua vida. Para a existência de uma igreja, algo precisa existir antes. No caso da igreja do Senhor Jesus Cristo, o início precisava da promessa do Espírito, da ascensão de Jesus e do colegiado apostólico completo. E claro,
a descida do Espírito que marca a existência e o início da igreja. Que Deus os abençoe. Deus abençoe também todos os visitantes. Vamos orar. Agradecemos ao Pai pela Tua palavra. Assim como a Tua igreja nunca ficou sem estar completa de tudo que precisava, o Senhor também tem completado as igrejas locais. Ó Pai, algumas igrejas têm simplesmente acabado, porque elas não têm os ingredientes para a continuidade de uma igreja local. E algumas igrejas pretendem começar, mas elas não têm condições também. Obrigado, Pai, porque essa igreja existe somente pela Tua graça, e é assim que queremos continuar até quando o Senhor quiser. Nós agradecemos por todos que aqui estão. Faze de cada um aqui trabalhador e multiplicador no Teu reino. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.